capítulo 30 de Provérbios, versos 7, 8 e 9. Podemos ler juntos esse texto da palavra do Senhor? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto, meus queridos irmãos. Meus amados, nós vivemos em tempos de muita abundância. Eu fico tentando olhar um pouco em retrospectiva, e aí o Dia Nacional de Ações de Graça me ajuda nisso, porque alguém definiu gratidão dizendo que gratidão é o amor contemplando o passado. Essa é a definição do poeta Moacir Bastos. Gratidão é você olhar para o passado e você dizer assim: Deus tem sido bom na minha história, Deus tem sido bom na minha vida, Deus tem manifestado a sua misericórdia sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre a minha igreja. Então, quando eu olho em retrospectiva, eu fico profundamente impressionado com a quantidade de abundância que a gente tem hoje. Nós somos um povo rico. E quando eu falo de rico, obviamente a tendência imediata sua é dizer: eu não sou rico, eu não sou rico. E eu peguei na internet alguns dados aqui, diz o seguinte: você pode pensar que não é rico, mas deixe-me lembrar algumas coisas para você. Se você tem comida na geladeira, roupas do armário, um telhado sobre sua cabeça, um lugar para dormir, então você é mais rico do que 75% da população mundial. Ok? Que tal essa estatística? Segundo, se você tem algum dinheiro no banco e um pouco na carteira, tem algum dinheiro aí, meu irmão? Não faz como um colega meu não, que disse que andava sempre com fotografia da sogra dele na carteira, porque ele amava demais. Aí nós cobramos dele e ele mostrou a fotografia da sogra dele, tirou uma nota de 50 e mostrou a fotografia da onça, né? Então, se você tem algum dinheiro no banco e um pouco na carteira, está entre os 8% mais ricos do mundo. Que tal essa? Isto é, 92% da população do mundo vive com menos que você. Se você nunca experimentou o perigo de uma batalha, a solidão de um cativeiro, a agonia da tortura ou a dor da fome, está à frente de 500 milhões de outras pessoas no mundo. Se você frequenta uma igreja sem medo de ser importunado, preso, torturado ou morto, você é mais abençoado do que 3 bilhões de pessoas no mundo. Então a gente tem a mania de dizer: não sou rico. Ou então fazer como o rapaz que um dia virou para mim e disse: pastor, eu queria ser pobre um dia. Eu disse: vai estar assim, podendo desse jeito? Ele disse: não, porque esse negócio de ser pobre todo dia é muito complicado, né? Mas deixando as brincadeiras de lado, meus queridos irmãos, olha a oração de Agur, que nós lemos aqui na palavra de Deus. Agur é um homem de Deus, ele está orando a Deus, ele está dizendo: Deus, eu quero te pedir duas coisas. Eu quero te pedir que o Senhor não me negue essas coisas antes que eu morra. Deus, eu não queria que no meu coração falsidade e mentira morassem, mas eu queria também que na minha vida, Senhor, não houvesse nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E aí, olhando na retrospectiva da minha história, eu começo a lembrar de algumas coisas interessantes. Eu lembro que a época de Natal era uma época um tanto quanto complicada, ainda é, mas de uma forma muito amena hoje, porque centenas de crianças não recebiam presentes de Natal. Hoje, movimentos sociais, igrejas, estão muito conscientes disso, né? Se mobilizam, se movem. Para ter roupa nova na minha época de infância era difícil. Eu tento entender algumas coisas na minha vida, e os irmãos podem achar engraçado, eu também acho. Mas eu me lembro que no meu quarto não tinha guarda-roupa. No meu quarto não tinha guarda-roupa. Tinha uma, não era mala não, era caixa mesmo. Era uma caixa que nós colocávamos ali, e eu posso assim enumerar, que não devia ter mais do que 2 ou 3 calções. Cueca, esse negócio de cueca para menino era coisa que acontecia lá quando virava moço, e olha lá. O meu sogro calçou o primeiro sapato dele aos 18 anos de idade. Que tal?
Eu me lembro que Natal para nós era um evento, mas não porque vinham presentes, mas evento porque era o dia em que nossa mãe passava meses preparando para nos dar uma muda de roupa nova. Era um evento, meu filho. Ter uma roupa nova era um evento, era evento de Natal. E aí nós ganhávamos para ir para a igreja. Era assim. Eu me lembro de épocas em que batata inglesa era caro. Você se lembra disso? Alguém já passou por essa situação aqui? Batata inglesa era cara, era artigo de luxo. Mas e que tal pensar que arroz também era artigo de luxo? Pois eu vivi isso. Lembro de menino entrando nos brejos no interior de Minas Gerais para plantar arroz. Porque arroz, ninguém imaginava que arroz um dia poderia ser produzido num cerrado seco de Goiás. Não tinha essa tecnologia. Arroz era produzido no brejo, no meio de sanguessuga. Era assim que nós produzimos arroz. E muitas vezes, eu amo canjiquinha, aquela canjiquinha que você faz com costela de porco, eu amo aquele negócio, mas houve uma época que eu não aguentava mais aquele negócio, porque lá em casa não tinha arroz, só tinha canjiquinha. E comer canjiquinha todo dia, eu vou te dizer, não dá. De vez em quando é bom, mas todos os dias não dá. Arroz não podia comprar. Não é que meus pais, eu não lembro de ter passado fome, mas é que as limitações de um homem da roça, um homem honesto e trabalhador, eram grandes. E não tinha dinheiro, cash. Não tinha jeito de você chegar numa loja e comprar, fazer conta de fiado, era coisa complicada. Então eu me lembro dessas coisas todas e fico me considerando isso. Algumas coisas que hoje eu vejo os filhos nossos assim, desprezando. Tinha algumas coisas da minha família que eram de luxo. E a gente ficava doido para ficar doente para ganhar uma maçã. Era maçã, meu filho. Era manzanas argentinas, né? Vinha naquelas caixas, aquelas maçãzão bonitas. Você adoecia, a mãe ia lá, sei lá onde é que ela arrumava dinheiro, comprava uma maçãzona. E tinha 4 irmãos olhando a maçã sua, e você partia em 5 partes agora, né? E ainda dava um pedaço para a mãe e para o pai. Gente, não é interessante essas coisas? Quando você olha em retrospectiva, não éramos infelizes, não. Nunca eu lembro de ter passado fome, mas as coisas eram muito limitadas. Lembro de adolescente já, né? E que meu pai, ele não tinha dinheiro para consertar o fundo do fusquinha velho dele. Então ele colocava um monte de ferro, um monte de coisa e pau, e a gente ia ali naquele negócio equilibrando para a roça. Poeira até a orelha. Mas tudo isso era muito divertido. Nós não tínhamos crise por causa disso, né? Hoje eu olho em retrospectiva e essas coisas para mim são coisas banais. Eu não me preocupo, eu não tenho medo da pobreza, já sempre disse isso, eu tenho muito medo da miséria. Acho que a miséria é muito ruim. Você sentar à mesa, ou não sentar à mesa, ou não ter o que comer amanhã, esse negócio é angustiante. Pobreza não é alguma coisa que me deprime, né? Eu sei o que é pobreza porque vivenciei, mas é muito possível você estar numa casa simples, pobre, e ter muita alegria de coração. E foi assim que eu cresci, vendo muita alegria na minha casa. Muita bênção de Deus na minha casa. Mas olhando em retrospectiva, eu digo, nós estamos vivendo uma época de muita abundância. Nós vivemos num tempo de muita abundância. E na oração de Agur, ele diz, Deus, eu não quero que o Senhor me dê riqueza. Porque há um perigo muito grande. Há perigos quando a gente começa a ter abundâncias. Quando a gente começa a ter coisa em fartura, há sempre um perigo. Não é fácil estar em situação de escassez. É necessário uma grande adaptação, um grande jogo de cintura. A luta pela sobrevivência às vezes é pesada. Muitos, porém, não sabem lidar com situação de prosperidade. Quando as coisas começam a ficar melhor, o coração se desvia, afasta-se de Deus. E o Agur está dizendo exatamente assim, Senhor, eu não quero ficar rico para que eu estando farto te negue e te diga quem é o Senhor. É gente que quando lida com a abundância não sabe lidar com a abundância. Então há perigo de prosperidade, há perigo de abundância. Muitas pessoas não sabem lidar com isso. Quer ver exemplos bíblicos? Davi era o menino da roça, gente, ruivo, cabelinho vermelho, cheio de sardinha no rosto. Um dia Deus dá uma palavra a Samuel dizendo, vai lá na casa de Jessé o belemita e unge um dos filhos dele para rei sobre Israel, porque eu rejeitei Saul. Samuel vai para a casa de Jessé e fala, vou comer lá na tua casa.
Gente, Samuel era a figura mais importante de Israel naqueles dias. 40 anos como profeta, um homem de um respeito tremendo. Quando ele chega ali na casa, a coisa está preparada. E você imagina receber na tua casa um ministro de fazenda. Imagina